Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para Deus. Oh, oh. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meus amados amigos, amigas, você que nos escuta, você que nos dá o prazer de estar junto conosco em mais esse instante de comunhão,
de unidade do corpo de Cristo e de inspiração do Espírito Santo de Deus para que o nosso ser, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente estejam cheias da presença de Deus e cheias da sua palavra, que é viva e que é eficaz, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Muito obrigado por você mais uma vez sintonizar no canal da Vide TV da Primeira Igreja Batista no Cabo Branco, também na nossa web rádio e nas demais mídias nas quais a igreja está inserida. Muito obrigado por sua participação. Perceba que no rodapé do seu vídeo tem sempre as indicações das mídias em que você pode conseguir acessar essas mensagens, esses momentos de louvor, de adoração e de comunhão, de reflexão. Temos também para que você possa nos ajudar a que a igreja continue viva, que a igreja continue lançando as sementes que o Senhor lhe colocou nas mãos em volta do mundo inteiro, em torno de todas as pessoas do mundo, de todas as famílias. Que nós sejamos semeadores dessa palavra através das mídias sociais, através das mais diversas formas das tecnologias que nós dispomos atualmente. Nós estamos muito gratos a Deus e louvamos muito ao Senhor por sua vida e por suas contribuições. Hoje, especialmente, nós queremos parabenizar todos os pastores e pastoras pelo dia consagrado a eles, o dia do pastor, da pastora Batista. Queremos trazer ao coração, à mente de vocês, à família de vocês, o nosso melhor afeto, o nosso melhor carinho e o nosso melhor reconhecimento pelo trabalho que todos vocês têm desempenhado. Aos pastores que militam na Primeira Igreja Batista, no Cabo Branco, o nosso carinho, o nosso apreço, o nosso reconhecimento pelo valoroso serviço prestado por cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus retribua a cada um tamanha generosidade, tamanho empenho, tamanho carinho, tamanho afeto e dedicação. Também hoje nós queremos lembrar a todos os casais desse dia, dessa passagem do Dia dos Namorados. Os casais continuam se enamorando uns pelos outros e essa é uma atitude bonita, uma atitude bíblica e, portanto, nós abençoamos em nome de Jesus todos os casais, todos os amigos, amigas, irmãos, irmãs, todas as famílias da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa cidade e do nosso estado. Deus abençoe vocês. Vamos, portanto, começar, depois de termos ouvido louvores, de termos cantado, de termos adorado ao Senhor com hinos de adoração, vamos orar ao Senhor, invocar o seu santo nome, de modo que a presença dele seja suficientemente forte para nos encher, nos contagiar de alegria, de entusiasmo, para vivermos os nossos dias na terra cheios dessa alegria que só o Senhor pode dar, apesar de qualquer dificuldade ou adversidade. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai Santo, Deus amado, Deus eterno e todo-poderoso, te damos graças, Senhor, por tua benignidade, por tua santidade, por nos chamares, por nos atraíres, ó Deus, para junto de ti. E muito obrigado, Senhor, sobretudo pela salvação que nos tem dado através de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Pai, te pedimos nesse momento que os nossos corações, que as nossas mentes, que os nossos espíritos estejam absolutamente cativos à tua vontade e cheios de desejo, ávidos por conhecimento, nós possamos estar abertos com os horizontes da mente e do coração, abertos ao conhecimento da tua vontade e certos de que estamos, ó Deus, obedecendo aquilo que
o Senhor prescreveu para nós, para a tua igreja, para o teu povo, para a tua comunidade de fé. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, pelos que estão convalescendo das mais diversas enfermidades, nós te pedimos em nome de Jesus por aqueles que já estão sarados, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus por todos os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que se sentem muitas vezes sozinhos, que se sentem, ó Pai, desalentados, e o Senhor diz em sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que esses irmãos, que essas irmãs, que nós todos que entendemos esse chamado de Cristo, possamos ir até Ele e nele descansarmos, porque Ele realmente nos faz descansar em pastos verdejantes. Ele sim é o nosso pastor, e o nosso pastor faz tudo por nós, faz tudo por suas ovelhas. Ele é o nosso pastor e exatamente por esse fato nada nos faltará, é o que preconiza a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse instante. Fica conosco e traz-nos ao coração e à mente a mensagem para este dia, para esta hora, em nome de Jesus. Amém. Que bom, irmãos, que alegria podermos dividir mais uma vez esse tempo com reflexões que valham a pena e que nos edifiquem e que nos motivem e que nos encham de alegria na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema bastante palpitante, de um tema que interessa a todos os seres humanos e, em particular, ainda mais interessa àqueles que já consagraram suas vidas ao Senhor, aqueles que já disseram sim. Eis-me aqui, eu como pecador e como pecadora, reconheço a Ti, ó Senhor Jesus, como o meu único e suficiente Salvador, que já desceram as águas do batismo e que participam efetivamente do corpo de Cristo, que desenvolvem os seus dons no corpo de Cristo, que é o chamado povo de Deus, a quem Ele elegeu, a quem Ele predestinou, a quem Ele enviou para disseminar a sua palavra, para testemunhar do seu amor, assim como Ele fez quando veio até nós, amando do Pai, por envio do Pai. Ele cumpriu cabalmente todo o seu propósito, e dentre as muitas atividades que Jesus desenvolveu no seu ministério, uma das mais importantes e que nos trazem fundamentos para a nossa fé, para a nossa vivência como comunidade de fé, são, na verdade, os milagres de Jesus. Aí você pode perfeitamente perguntar, mas quais são os propósitos que tinha Jesus fazendo milagres? Quais os propósitos de Deus com o seu Filho fazendo milagres? Para que esses milagres? Por que esses milagres? Por que eles aconteciam? Qual a motivação de Jesus? O que é que a Bíblia nos diz acerca disso? É sobre esse fato que nós vamos pensar, porque os milagres não cessam. Os milagres de Jesus não cessaram. Ainda hoje nós vemos aos milhares acontecendo em volta de toda a terra. Jesus tem feito os mesmos milagres de antes, através de todos aqueles e aquelas que lhe clamam por socorro, ou que têm intercessores, através de quem Jesus também se tem mostrado, através daquilo que ele faz de milagres, de efetivo trabalho da parte de Deus na vida dessas pessoas. Então veja, a partir de alguns versículos da Bíblia, de alguns textos, nós vamos começar a pensar sobre esses assuntos. Os propósitos dos milagres de Jesus. Pois bem, o primeiro texto que nós vamos analisar, que nós vamos pensar, que nós vamos refletir, está no livro de João. João, o apóstolo muito amado, João, o discípulo a quem Jesus
creditou muita amizade, a quem Jesus se doou, a quem Jesus se mostrou, porque recebeu também dele a reciprocidade do afeto, do carinho, da unidade. E olha, irmãos, como nós estamos precisando nesse tempo, hein? De intimidade, de amigos verdadeiros, de pessoas com quem nós possamos dividir as nossas dores, dividir as nossas alegrias, compartilhar os nossos sofrimentos, compartilhar também as nossas vitórias e estarmos em comunhão e em júbilo quando devido e em luto quando também devido. Olha que nós estamos precisando nesse tempo dessa efetiva atividade cristã, que é a prestação do seu envolvimento, do seu coração, no sentido de ver o outro como seu parceiro, como seu companheiro de viagem, como seu amigo, como seu irmão, e jamais como quer o mundo, como nosso adversário, como nosso inimigo. O nosso inimigo é outro, o nosso adversário é outro. A Bíblia nos diz que o diabo é o nosso adversário. O diabo é o nosso inimigo, porque ele é sim o inimigo frontal, o inimigo fatal, o inimigo mais decidido a estar lutando contra Deus, que é o diabo. Dele nós não precisamos falar, dele nós não precisamos refletir agora nesse instante, porque nos cabe meditar nos propósitos dos milagres de Jesus em nosso favor. Ainda hoje ele nos abençoa. Hoje o fato de estarmos nos vendo aqui pelo vídeo, nessa comunhão mesmo que virtual, é um milagre de Deus. Nós estamos sobrevivendo a essa verdadeira hecatombe, essa verdadeira monstruosidade que se abate sobre o mundo inteiro. E os que estão sobrevivendo estão sob milagres de Jesus. Isso nós devemos agradecer todos os dias e devemos fazê-lo em oração, consagrando sempre as nossas vidas ao Senhor. O primeiro versículo pelo qual nós vamos passar agora está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versos 30 e 31, que dizem o seguinte: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Perceba quanta coisa importante tem para nos informar apenas e tão somente nesses dois versículos. Perceba quanto propósito tem Jesus, tem o Senhor nosso Deus para conosco, para com o seu povo, apenas nesse pequeno trecho. Quando diz João que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais e maravilhas e milagres que não estão registrados nesse livro. Então são muitos os milagres de Jesus que não foram capturados, que não foram registrados aqui. E nós vamos ver no versículo seguinte o porquê disso e o que isso requereria dos escritores inspirados pelo Espírito Santo para que eles escrevessem muitos, mas muitos outros livros. Então o versículo diz que Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados aqui. Mas estes que estão registrados, ele assim o fez para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo. Isto é, que Jesus é o ungido de Deus, que Jesus é o enviado de Deus. E que, crendo nesse fato, nós pudéssemos termos vida nele. Nós pudéssemos ter vida no Senhor. Aliás, a respeito disso mesmo, o próprio Jesus diz que veio para nos dar vida e vida em abundância, isto é, a plenitude da existência. Uma existência fundamentada em valores
reais, em valores superlativos, em valores supremos, não valores terrenos, transitórios, temporais, fugazes, eventuais, não. Os propósitos de Jesus, os valores do reino de Deus, são valores eternos, valores que não se desfazem. E é exatamente para esse fato que Jesus promoveu muitos milagres, para que houvesse fé, para que nós crêssemos que Ele é o enviado de Deus e, crendo, nós tivéssemos então vida nele. Este é talvez o fundamento maior, o propósito maior de tudo quanto Jesus desenvolveu nos seus milagres. Em João capítulo 21 e no verso 25, ele expõe a seguinte verdade: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha a que conclusão João chega. Tamanha a quantidade das bênçãos milagrosas de Jesus que foram realizadas. E muitas delas não estão, obviamente, escritas aqui, porque se a Bíblia já é um livro, já é uma biblioteca com 66 livros inspirados, você imagina se só no Novo Testamento nós tivéssemos todos os milagres de Cristo registrados. Nós teríamos aí uma mega biblioteca e talvez não fosse possível a gente ler durante a nossa existência, durante a nossa vida, pelo menos como conhecedores profundos de todo o sentimento que Jesus se empenhou na ministração desses milagres. Então são muitos e são profundamente relevantes os milagres que Jesus empreendeu, que ele desenvolveu. Na Bíblia nós temos 35 milagres registrados por Jesus Cristo que mereceram um destaque importante pelos seus escritores. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto João, quanto Lucas, todos eles fizeram referências a esses milagres. Os propósitos dos milagres de Jesus, na verdade, tinham algumas premissas, tinham algum foco, alguma decisão importante da parte de Deus, apontando para que nós tivéssemos um alerta, uma luz sempre piscando, apontando para o que e para aonde nós devíamos caminhar. Os propósitos de Jesus com seus milagres eram, na verdade, primeiro, mostrar a existência de Deus, apontar para a existência de Deus, mostrar ali a presença do próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia denomina, chama, dá nome a Jesus Cristo como sendo o Emanuel, isto é, Deus conosco. Então, os milagres que o Pai permitiu que o Filho realizasse, o fez porque o próprio Pai estava com o Filho, estava no Filho. No Filho estão as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Espírito Santo e o Filho. Isso é muito óbvio que a gente perceba, sobretudo quando Jesus está no momento do seu batismo, que vem Jesus, o Filho, dentro das águas. Ele ouve uma voz que vem do alto, o Espírito Santo de Deus, sobre a sua cabeça, em forma de pomba, e essa voz dizendo, que é a voz do Pai: este é o meu Filho, muito amado, em quem eu tenho prazer. E toda aquela multidão circunstanciada, presente nesse evento, nesse momento, em que João Batista se dignou batizar a Jesus Cristo, a pedido do próprio Jesus, ele testemunhou também esse fato da Trindade Santa ali naquele evento, naquele momento magnífico, transcendente,
poderoso, majestoso, glorioso, que foi o batismo de Jesus. Além do propósito de mostrar, de dar evidências da existência de Deus, um outro propósito importante e não menos significativo é o de glorificar o Pai e demonstrar, portanto, em cada ato praticado por Jesus, a grandeza e o poder e a revelação de Jesus como Messias e como Filho de Deus. Essas são mensagens muito explícitas nos milagres de Jesus. Ninguém faria o que Jesus Cristo fez se não estivesse revestido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o fato de Jesus realizar cada milagre desse que ele realizou, ele expõe, ele apresenta, ele evidencia a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, a presença do poder de Deus e a sua característica de ser filho de Deus, de ser o enviado de Deus, o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. Aquele que foi enviado para salvar a humanidade. Exatamente como João Batista profeticamente olha para Jesus quando vai ao Jordão, e antes do batismo ele olha para Jesus e aponta para que a multidão também veja e sinta e reflita nisso que ele vai dizer. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta, portanto, profeticamente, magistralmente, para aquele que veio tirar de cima de você todo o pecado, toda a transgressão, de tirar de cima dos meus ombros um peso que eu não podia carregar, um fardo que eu não podia carregar. Por isso que Isaías, lá atrás, já havia predito. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse fato é muito, mas muito relevante, muito importante. Então, a existência de Jesus é uma das causas que apontam para esse propósito de Jesus Cristo com seus milagres. A glorificação do Pai é outro, é uma demonstração fática dos grandes milagres realizados por Jesus, e a demonstração prática do poder de Deus, da revelação de Deus em Jesus Cristo como Messias em favor de toda a humanidade. Uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui, irmãos, é que Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não fez nenhuma operação miraculosa na tentativa de fazer-se conhecido ou reconhecido, ou ganhar fama entre as pessoas, ou usar a religião ou a religiosidade como instrumento de barganha para que ele se tornasse a personalidade, a persona notável. Nada disso, absolutamente nada disso. Aliás, Paulo escreve isso divinamente quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que Jesus esvaziou-se desses fatos. Ele não exigiu de si mesmo essa demonstração de que ele era o próprio Deus. Ele esvaziou-se disso. Para quê? Com o propósito de nos mostrar que ele era, na verdade, ali, um ser humano como nós, esvaziou-se das prerrogativas de Deus, de fato que ele fosse até a cruz, e na cruz fosse morto pelos nossos pecados, que pregasse na cruz do Calvário as nossas iniquidades, e ao terceiro dia, como havia sido predito pelos profetas, ele fosse ressuscitado. E Jesus, uma vez ressuscitado, matou todo o plano diabólico do inimigo dos nossos
irmãos das nossas almas, o inimigo de Deus, o diabo. Ele ainda hoje persiste, ele ainda hoje insiste em buscar lugar entre nós para querer tragar, para querer destruir, para querer matar, para querer roubar de nós a alegria da salvação. Mas isso ele já não consegue, porque Jesus venceu na cruz do Calvário essa impiedade, essa crueldade, essa malignidade própria de Satanás. Então João anuncia nesses 2 versículos a impossibilidade de que nós tivéssemos tudo quanto Jesus fez registrado. Tantos foram os milagres que Jesus produziu. Então Jesus não curava apenas simplesmente por curar. Ele tinha objetivos, ele tinha metas a cumprir, ele tinha motivação para levar adiante o seu propósito. Não era sem sentido nem sem objetivo. Jesus sempre fazia uma espécie de ponte entre a sua mensagem e a sua vida, aquilo que ele dizia e aquilo que ele vivia. Então ele tinha uma ligação muito estreita com isso, muito fática, muito correta e muito prática. Então os milagres de Jesus tinham sintonia direta com quem Jesus era, com quem o Pai, designando-o para vir até nós, o fez. Ele então, quando Jesus alimentou, por exemplo, aquela multidão em João capítulo 6, verso 35, ele se declarou como pão da vida, isto é, aquele que alimenta as multidões, aquele que alimenta o mundo, aquele que sustém a vida, aquele que é o próprio alimento de sustentação da vida. É por isso, e somente por isso, que Jesus disse muito praticamente: sem mim nada podeis fazer. Isso é muito óbvio, muito claro. E João diz também que quando ele abriu, por exemplo, os olhos de um cego, que nós vemos registrado lá no capítulo 9, versículos de 1 a 10 do mesmo livro de João, ele revelou como ele é a luz do mundo. Ele deu luz aos olhos que viviam em trevas. Isso tem um significado muito importante para nós. Quando Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, foi esse milagre que ele fez na nossa vida, na sua vida, na minha vida, trazendo-nos a salvação. Esse sim é o maior de todos os milagres. Há uma corrida hoje, como sempre, desde a época de Jesus Cristo, que as pessoas afluíam, iam para cima de Jesus, as multidões corriam para Jesus, no desejo frenético de que Jesus pudesse fazer algum milagre acontecer para elas. Os mais diversos milagres, que as pessoas deixassem de sofrer, que as pessoas deixassem de passar fome, que as pessoas deixassem de ser escravas, deixassem de ser escravizadas não somente pelos poderes do Estado, mas também pelo pecado, sobretudo pelo pecado, do qual ele veio nos livrar. Mas Jesus veio nos trazer libertação, liberdade. Aliás, ele diz isso quando, lá em Lucas, ele entra na sinagoga e ele vai fazer parte da liturgia, e a ele é entregue o livro de Isaías, e ele abre exatamente no capítulo dedicado a esse tema, quando ele diz assim: eu vim para dar liberdade aos cativos, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para que os coxos possam andar, eu vim para que os presos, os cativos pudessem ter liberdade, eu vim para que todos vocês pudessem ter a sensação e a certeza da presença de Deus com vocês. Foi para isso que ele veio. Ele explicitou isso. E naquele momento em que ele acabou de ler, ele diz: hoje se cumpre essa palavra em mim. Essa palavra se cumpre em vocês. Foi exatamente isso que Jesus fez.
Também na ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. Portanto, no momento em que Jesus realizou o milagre da ressurreição em Lázaro, seu grande amigo, a quem ele muito prezava, a quem ele muito amava, ele não estava fazendo simplesmente um milagre para que as multidões ficassem maravilhadas e ficassem divulgando que Jesus tinha poderes e etc, etc. Não. Isso também foi verdade, as pessoas faziam porque realmente viram isso. Mas ele estava dizendo muito mais do que isso. Ele estava informando para eles e também para nós, que agora estamos lendo os seus feitos, que ele é a ressurreição e a vida. E olha que coisa linda que Jesus acrescenta: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso tudo tem uma especial conotação para nós, uma especial lição. É que todos os milagres que Jesus empreendeu, que Jesus desenvolveu, que Jesus realizou, têm um significado espiritual, não só físico, não só material, mas tem sobretudo uma lição fundamentada naquilo que é de mais profundo na espiritualidade humana. Pois esses milagres, essas realizações de Jesus indicam uma realidade que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Aliás, é exatamente assim que a carta aos Hebreus, explicita para nós no capítulo 11. Que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós aguardamos. Que diz também que sem fé é simplesmente impossível agradar a Deus. Então, essa conotação, essa demonstração espiritual do agir de Jesus, do agir de Deus através de Jesus, é também uma lição bastante importante para nós. Quando, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versos de 1 a 2, nós vemos a cura de um paralítico, num primeiro instante, Jesus concede perdão para os pecados. E em segundo plano, Jesus fez um milagre de uma cura física que também comprova a sua autoridade para perdoar pecados, o seu poder dado por Deus para perdão dos nossos pecados. Eu espero então, em nome de Jesus, que esses propósitos, esses sentidos, esses significados sejam guardados no seu coração, sejam introjetados na sua vida e que diariamente na sua vida, na sua lida diária, você não esqueça jamais dos propósitos de Jesus. Aí você há de perguntar assim: mas eu nunca recebi um milagre do Senhor. Será? Será que você não recebeu ou você não percebeu ainda? Porque Paulo diz isso muito claramente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas naturais se discernem pelo homem espiritual. Então, precisamos, portanto, nascer de novo, e agora da água e do Espírito, para que consigamos entender plenamente, perfeitamente, magistralmente o significado espiritual disso. Importa-nos nesse instante que você receba essa palavra e não desista, você que já caminha com Jesus. Não desista a meio caminho, não pare pelo caminho, pelas arestas, continue firme nesse propósito. Você que ainda não fez essa aliança, faça-o. O Senhor está de braços abertos lhe chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um chamado de Jesus. Venha para Jesus, venha para ser abraçado e sentir também na sua vida a materialização desse milagre que se chama salvação. Eu espero muito, mas muito fortemente, um desejo muito profundo em meu coração, que essa palavra chegue até você
como uma chama viva que acenda ou reacenda em você um milagre que Jesus está promovendo na sua vida, ou está desejoso de promover na sua vida há tempos. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua comunidade onde você vive, a sua cidade, o seu estado, o estado onde nós estamos na Paraíba, e que Deus abençoe o Brasil e o mundo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.